Eu vou me embora então. Vou fazer questões. Certinho? Certinho. Bom, a primeira questão eu trouxe baseado em uma que teve em sala, eu acho. Que você usa um pouco, tem que saber um pouco do procedimento experimental, de como definir o limite de plasticidade. Perfeito, limite de plasticidade do sólido. E aí, no dia, eu acho que eu tava falando com o Márcio e com a Wiz, e tiveram algumas dúvidas quanto a isso. Aí eu trouxe para dar ênfase e também para explicar um pouquinho da parte experimental, né, disso daqui. Bom, o índice de plasticidade, ele vai ser definido com aquele rolinho, né, de 3 milímetros. E basicamente você vai pegar sempre 5 pontos disso daqui. 5 pontos. Só que ele tem umas regrinhas. Eu não sei porque eu estou fazendo essa tabela, porque tem aqui. Você vai pegar 5 pontos, só que eles têm umas regrinhas, né? Desses 5 pontos, o procedimento é para definir o limite de plasticidade. Pega a média disso daqui. A média aritmética mesmo, tá? Você soma esses cinco resultados e divide por 5. Beleza. Depois que você fez isso, algo que você não pode esquecer de fazer é multiplicar, né? O limite inferior seria multiplicar por 0,95 e o superior multiplicar por 1,05. Isso porque, por norma, nenhum desses pontos que você pegou pode passar desses limites, tá? Isso é uma definição da norma. E aí o que acontece se passar? Você exclui o ponto que passou desse limite e faz uma nova média para tentar determinar o índice de plasticidade do solo. Vamos na prática ver como seria isso. Bom, a questão diz: um ensaio de plasticidade foi realizado com um determinado solo. Durante o ensaio foram feitas 5 determinações, as quais apresentam os seguintes resultados. E aí ele pede: determine para a gente é, o limite de plasticidade desse solo. Aí, de novo, né? Essas amostras já foram colhidas, a gente já tem esse resultado, a gente vai, a partir de agora, seguir o procedimento, que seria tirar a média disso daqui. Eu vou escrever, que é melhor. Não. Tirar a média disso daqui. A gente vai somar, basicamente, né? 30,8. Opa. Mais 31,4. Mais 28,1. Meu Deus, ficou terrível. E aí isso tudo, como é média aritmética, dividido por 5. Tudo dividido por 5. Fazendo esses cálculos aqui, não sei o que era isso. Fazendo esses cálculos aqui, a gente tem 30,8 mais 31,4 mais 28,1 dividido por 5 vai nos dar, né, uma média de 30,04. 30,04. E aí essa parte, de novo, é experimental, tá? É procedimento. Você tem que fazer esses limites. Seriam o limite superior e o limite inferior. Esses nomes sou eu que estou dando, mas enfim, é basicamente isso. Que seria, pega a média, pega a tua média e multiplica. Não é o superior, vai em cima, 0,5. E pega a tua média e multiplica por 0,95. Então vou de novo fazer isso daqui, ó. Vezes
tem esses resultados. Eita. A gente tem esses resultados. Seguindo, o que é que a gente faz agora? A gente vê se tudo o que a gente pegou, tudo que a gente usou, tá dentro desse daqui. Então não pode ultrapassar 3,64, nem ultrapassar por baixo, né? Nem ser menor que 28,63. Olhando isso daqui, ó, a gente tem basicamente um número, basicamente não, apenas um número que não está dentro desses limites, que é essa nossa terceira amostra aqui, ela não está dentro dos nossos limites. Então o que é que a gente faz? Ignora ela e faz uma nova média. Essa nova média, ela vai ser com o que sobrou, né? Com o que sobrou, são essas 4 amostras, então ela vai ser 30,8, eita, mais 31,4, mais 29,8, mais 30,6. Isso daqui dividido por 4 é sempre a média aritmética. Então vamos fazer isso rapidinho. Só peguei meu resultado, dividido por 4. Agora a gente tem uma nova média que é 30,65. Então essa nova média ela é igual a 30,65. E aí de novo a gente confere aqueles limites, né? Então limite, o segundo limite superior, o segundo limite inferior, ele vai ser o x barra 2 vezes 1,05, e esse daqui vai ser o x barra 2 vezes 0,95. Fazendo isso daqui, ver se algum número que a gente usou escapa desses limites, ó. 32,18, nenhum escapa. 29,11, nenhum escapa. Então, essa nova média, o nosso x2, ele foi aprovado. Ele é o nosso índice de plasticidade. Essa é a resposta. Só que a gente tem sempre que fazer essa checagem, certo? Por ele se enquadrar nesse daqui, nessa regrinha, ele é o nosso índice de plasticidade, resposta dessa primeira questão. Fugir de alguma coisa que vocês tinham visto, algo assim? Vocês estão muito calados hoje. Matheus Santos, foi isso mesmo, beleza. Show. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão é aquela que eu disse que eu ia trabalhar um pouco mais na pegada de índices físicos, sem ir tanto no procedimento experimental. Então, vamos lá para ela. Opa. A segunda questão ela fala o seguinte: um determinado solo em um ensaio de caracterização física apresentou um limite de liquidez, de 28% e um limite de plasticidade de 14% para uma massa de solo de 900 kg. Calcule a quantidade de água necessária para que este solo precisa para passar do limite semissólido ou plástico para o limite plástico ou líquido. Vamos imaginar, vamos desenhar o que é que ele está falando aqui, né? Eu gostaria muito de conseguir desenhar uma reta. Foi quase. Esse não foi quase não, mas vai ficar. Meu Deus do céu.
Beleza, primeiro limite, segundo limite, terceiro limite. Isso daqui era para ser uma representaçãozinha do que seria os limites de Atterberg, tá? Aqui eu já vou colocar com as letrinhas. Me fugiu o nome disso daqui. LC, LL e LP e LL. Com as iniciais, né? Nossa, me fugiu topado o nome disso daqui, mas enfim. Já vou representar desse jeito. Sigla! Perfeito. Já vou botar com as siglas. Esses seriam os três limites, né, que a gente acabou de ver. E aqui é o estado sólido, semi-sólido. Vou colocar só semi para agilizar. Aqui o plástico. E aqui o líquido. Aí ele está dizendo, ó, eu quero que ele passe do semissólido pro plástico, né, ali, ó, nesse limite de semissólido plástico, ou seja, no LP, para o limite onde ele está entre plástico e líquido. O que é isso? Esse limite entre plástico e líquido? É o LL, né? Justamente o LL, que é o limite de liquidez. E o que é o limite entre semissólido e plástico? É o LP. Justamente esse o limite de plasticidade. Bom, sabendo do que a questão está falando pra gente, a gente começa a desenvolver ela. Ela falou aqui, ó, que no limite de 20 apresentou um limite de liquidez de 28%. E o de plasticidade 14%. Tá, mas o que é 28% e 14%? É 28% e 14% do que? Volta à definição que eu falei para vocês, que os limites eles nada mais são do que o teor de umidade, né? Então, quando ele dá essa porcentagem, ele está dizendo que naquela amostra de solo ele teve essa passagem do plástico para o líquido quando ele estava com um teor de umidade de 28%. Então, o limite de liquidez dele, ou seja, o teor de umidade onde ele passa dos plásticos para o líquido é 28%. O teor de umidade onde ele passa do semiplástico, do semissólido para o plástico é 14%. E o que é o teor de umidade? É um índice físico que relaciona a massa da água sobre a massa do solo, da parte sólida, né, dos grãos. Beleza. A gente já está se situando aqui no problema, já sabe de tudo o que ele falou pra gente. A gente só falta de fato calcular isso, né? Calcular essas coisas. A partir de agora, galera, a gente deixa, para entrar na parte de cálculo, a gente deixa de usar os conceitos de limites. O que a gente vai usar agora são os conceitos de índices físicos. Até aqui, ou seja, os limites serviram para quê pra gente? Para entender o problema. A partir de agora, as contas de fato são feitas em cima dos índices físicos. Então, bom, a gente já sabe que o teor de umidade é isso, e para a gente calcular a massa da água, a gente precisa de uma outra relação. Qual seria essa outra relação? Massa total. Não sei se todos viram a primeira monitoria, mas eu trabalhei um pouco essa relação também. Por que isso daqui? Bom, quando a gente está trabalhando em índices físicos, a gente vê lá, né, que o solo, uma massa de solo, ela é composta por grãos, e vazios, sendo que desses vazios eles podem ser ar ou água. E o ar ele não pesa. Então, quando você vai analisar uma amostra total, assim, uma amostra de solo total, você basicamente vai ter dois tipos de massa. É a massa dos grãos, que é a massa da parte sólida, e a massa de água. Então, daí que vem essa nova relação. Dos índices físicos, né? Opa, não tô conseguindo apagar. Aí. Dos índices físicos que a gente trabalhava lá. E para que a gente vai usar isso? Tá. A ideia dessa questão, galera, como ele nos deu uma massa
de solos, uma massa do solo, é calcular a variação disso, calcular uma variação de massa para relacionar com a quantidade de água, de massa de água que a gente precisa colocar. Por quê? De novo, voltando para o nosso papo de índices físicos, quando a gente está variando a massa de um solo, né, colocando água, o que vai variar nele é a massa de água. A massa da parte sólida, ela não se altera. Então, nesse ensaio todo de limite de Atterberg, a massa da parte sólida, ela permanece a mesma. A amostra é a mesma. A gente só está colocando cada vez mais água, mais água, mais água. Então, o que vai se alterar é a massa de água. Bom, como a massa da parte sólida não se altera, a gente pode relacionar isso tudo daqui à parte sólida, né? Porque facilita pra gente. Então, vamos tentar isolar aqui, ó. Joga a massa de água pra lá. Eita, desculpa, a massa da parte sólida pra lá. Então, a gente tem, ó, MW é igual a MS vezes W, certo? E aí a gente substitui nessa equação de cima que a gente tem. MT é igual a MS mais MS vezes W. Show. Isso é a quantidade. Isso é uma nova relação que a gente achou, né? A partir daqui. Beleza. Já achamos essa relação. Vamos ver o que é que a gente tem, então. A gente tem, é dado que ele nos deu, ó, a massa desse solo nesse estado aqui é de 900 kg. Então a gente tem que um MT total 900 é igual a massa da parte sólida mais massa da parte sólida. Em qual estado? Em qual estado? Lembra, né? Ele disse que está no limite entre semissólido e plástico, que é o LP, e ele deu aqui, ó, a porcentagem disso no LP, 14%. Então aqui é vezes 0,14. Quando a gente está calculando, né, a gente bota em decimal. 0,14. Bom, fazendo essas continhas aqui, a gente pode isolar o MS. Aqui fica 1 mais 0,14. Passa isso daqui para o outro lado, dividindo. A gente tem que MS é igual a 900 que vai nos dar uma massa da parte sólida de 789,47. Tá. A gente achou dessa amostra total, a parte que não vai variar. A gente achou a parte que não vai variar, beleza. A gente quer achar, né, o quanto de água teria que colocar para chegar aqui, para chegar no limite de liquidez. Então vamos fazer o seguinte, vamos achar qual é a massa de água nesse estado inicial. Para a gente achar qual a quantidade de água nesse estágio inicial, a gente faz, ó, massa de água é igual a massa total vezes 0,14, que é o teor de umidade do limite de plasticidade, 14%, certo? Eu tô indo muito rápido aqui. Se eu for, pelo amor de Deus, me avisa. O silêncio me faz continuar, mas fico preocupado. Fazendo isso daqui, a gente tem uma massa de água nesse estado de 126. Está correto? Opa, não está correto. Não é massa total, é a massa da parte sólida, que a gente achou aqui, certo? Então vou só substituir aqui. Cuidado com isso, porque eu acabei me passando. Cento e 10,52. Agora uma explicação rápida do porquê que a gente faz essa relação. Vocês querem ou eu continuo e depois a gente vai fazendo?
Tá. O teor de umidade, como eu falei pra vocês, ele é massa de água sobre a massa da parte sólida, certo? O que é que isso nos diz? Ele nos diz quanto de água tem em cada parte, tem em cada um, vou apagar. Quanto de água tem em cada um de parte sólida, certo? Então, por exemplo, o teor de umidade nos diz basicamente, olha, se você tem uma amostra de 1 metro cúbico, você vai ter, unidade, né? Você vai ter 0,14 metro cúbico de água, nesse caso de 14%, sabe? Então esse 0,14 que a gente está utilizando como teor de umidade é, na verdade, quanto de água tem para cada parte de parte sólida. Para a gente ver quanto a gente tem de água num todo de parte sólida, você vai fazer a multiplicação, então, né? Se para cada um eu tenho 0,14, para cada 789,47 eu vou ter quanto? Então faz essa multiplicação e eu tenho quanto de água eu tenho. Tá? Fez sentido? Show. Por isso que a gente faz isso, por isso que a gente multiplica pelo teor de umidade, multiplica a parte sólida pelo teor de umidade, para saber quanto de água tem. A gente poderia fazer essa parte em específico de outra maneira, né? Vamos só explorar isso daqui também. Exato, era o que eu ia dizer agora. A gente poderia fazer, como a gente tem essa relação aqui, ó, massa total é igual a ms mais mw, você poderia passar o ms para o outro lado, e aí você tem a massa total, tem o ms, você teria a massa de água. Beleza, a gente poderia fazer dessa maneira. Ela seria mais intuitiva. O problema é que, para o próximo caso, a gente não vai poder fazer dessa maneira. Então eu queria já explicar aqui e repetir para fixar na cabeça de vocês. Qual é o próximo caso? Beleza, a gente viu quanto de água a gente tem no estado de plasticidade, só que a questão não pede isso. Ela quer quanto eu preciso colocar de água para ir para o outro estado, para ir para o outro limite. Beleza. A gente sabe, ó, o teor de umidade de lá, de qual vai ser o outro limite. A gente sabe a massa da parte sólida, porque a massa da parte sólida ela não se altera, né? O que falta a gente saber? A massa de água, nessa relação aqui. A gente sabe a massa da parte sólida, né? A gente sabe a massa da parte sólida. A gente sabe o teor de umidade. Com isso, a gente descobre a massa total, né? Com isso, a gente descobre a massa total. E aí, depois, a gente dá uma olhadinha no quanto de água vai adicionar, enfim. Deixa eu ver se é por aqui. Show. Vamos fazendo. Massa de água no segundo estágio. A2. É que eu já fui direto, né? Eu dei uma enrolada antes. Deixa eu fazer como eu disse antes. Massa total na parte 2. Na parte 2, né? Vai ser a massa dos sólidos. Parte 2. Mais a massa dos sólidos vezes o teor de umidade. Aqui a gente tem, aqui a gente tem, aqui a gente tem, que é a mesma coisa. Então, já vou botar direto na calculadora, tá? A massa total vai ser 789,47 mais 789,47 vezes o W. O W é o teor de umidade no novo limite, né? Que é 0,28, que é um dado da questão. Esse daqui vai nos dar a massa total 2. Massa total 2. Eita. Eu vou tirar um print, que é melhor para eu não me perder. É isso daqui que a questão pede? Não, não é o que a questão pede, né? Mas a gente sabe também que massa total é igual a massa de água mais massa da parte sólida. Isso daqui não muda a massa da parte sólida. Então a gente pode passar para o outro lado. Eu acabei fazendo a mesma coisa, né? Eu disse, vou fazer diferente e fiz a mesma coisa. Vou fazer diferente para vocês verem.
menos a massa da parte sólida. Isso vai nos dar 221,05 de massa de água, certo? Eu não anotei aqui, né, mas eu fiz isso daqui, ó. Massa de água é igual a massa total menos massa da parte sólida. Isso daqui a gente já tinha descoberto, isso daqui a gente acabou de descobrir. Então a gente tem que a massa de água é igual a esse novo númerozinho, 221,05. Tá show até aí? Já já a gente tem a resposta da questão. A gente já tem, na verdade, não sei se vocês se ligaram. Mas aí eu queria saber se tá tudo ok. Tá? Bom, a gente tem quanto de água tinha no primeiro estágio, né? Isso daqui é quanto de água tinha no primeiro estágio. E a gente descobriu agora quanto de água tem no segundo estágio. Então a gente tem de onde a gente tá para onde a gente quer chegar. Como que a gente vê quanto de água a gente adiciona? A gente faz um delta, né? Faz uma diferença das massas de água. Então vai ser, eu vou botar como MW2. MW2 menos MW1. E aí fazendo essa diferença, a gente tem que a massa de água que a gente precisa adicionar, isso está correto? Isso está correto. Foi só uma coincidência, foi só uma coincidência, mas está correto sim. A massa de água que a gente tem que adicionar, tá, me liguei o porquê foi. A massa de água que a gente tem que adicionar é 110,52. Aí o porquê que eu me liguei nisso daqui coincidiu, né? Coincidiu. Não necessariamente vai coincidir com a do primeiro. Coincidiu aqui porque é justamente o dobro, né? O primeiro estágio é o dobro do segundo estágio. Mas a questão podia dar uma diferençazinha. Eu fui fazendo e nem me liguei que ia dar uma coincidência. Mas aí é bom que a gente já pega o desenvolver da questão como um todo, certo? Então você tinha que parar aqui, você tinha que fazer essa diferença. Porque ela pede justamente isso, né? O quanto de água eu vou colocar, ou seja, qual a diferença da quantidade de massas de água que eu vou colocar para ter aquele novo estágio. E aí essa unidade é em quilo, né? Porque a gente está trabalhando em quilo lá com o solo, é em quilo. Se a questão pedir em outra coisa, você tem que dar uma mudada na unidade, mas tendo em mente que aqui é em quilo. Acho difícil pedir em outra unidade. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Na verdade, deixar o tempinho de silêncio para ver se vocês entenderam ou se querem que eu repita alguma parte. Ensurdecedor. Vou fazer uma pergunta então, tranquilo, Matheus falou. Se vocês viram a última monitoria de índices físicos. E aí não se sintam pressionados, é só porque eu queria falar uma coisinha, explicar uma coisinha a mais. Só que só vai ter sentido se vocês tiverem visto. Então, se não tiverem visto, aí tipo, vocês olham lá na monitoria. Mas se tiverem visto, eu já explico agora. Eu vi, Márcio. Visto. Beleza. Então, vamos explicar agora. Se vocês repararam, essa é uma questão que é parecida com uma das questões que eu levei na monitoria de índices físicos. Eu disse para vocês que era uma questão que eu estava levando porque se repete muito em várias listas de questões da professora e até de fora mesmo. Você vê questões como essa, que é quanto de água eu preciso adicionar para isso. E aí meio que a priori não tem nada a ver com índices físicos que a gente olha na tabelinha, né? Como assim? A gente tá falando sobre teor de umidade, sobre índice de vazio, sobre sei lá, e eu tô perguntando quanto de água colocar. Mas é uma questão que se repete muito, se repetiu aqui também. E aí quando eu tava falando para vocês, tava desenvolvendo a questão de índices físicos, não sei o que, e eu cheguei em um ponto que eu disse assim, ó, para ver o quanto de água colocar, você vai ter que fazer uma relação que ela é essa, ó. Eita. MW, pera.
Não, ΔW vezes ms. Eu cheguei nisso daqui, coloquei essa relação para vocês meio de forma jogada assim, e utilizei ela como se fosse uma ferramenta, sem explicar muito bem. Mas ela vem daqui, ela vem desse todo o desenvolvimento, do todo o desenvolvimento dessa questão. Então vamos tentar entender essa relação. Era mais essa provocaçãozinha que eu tinha botado meio que jogado, mas ele vem desse desenvolvimento. Vamos tentar entender isso daqui. Deixa eu conseguir recortar essas coisas. Peraí, tá? Aqui. Essa é a primeira. Eu dei um arrodeiozão. Esse daqui eu vou falar como massa de água 1. Eu dei um arrodeiozão pra... Eita. Vou chamar de MW, tá? Só pra ficar a mesma coisa. E esse daqui, massa de água, né? MW, massa de água, water em inglês. E a massa de água 2 seria isso vezes 0,28. Eu dei um arrodeuzão pra fazer isso, só pra explicar de outro jeito, mas enfim. Aí isso vezes 0,28 vai dar exatamente a mesma coisa, só tô mostrando pra vocês que dá a mesma coisa. Tem que dar. 221,052, que era o que a gente tinha achado mesmo. Então... Aí, de novo, né? Refazendo aqui. Quanto de água a gente teria que colocar? Para responder essa pergunta, eu tiro o delta disso daqui. Então, delta da massa de água, que é igual a massa de água 1 eita, massa de água 2 menos massa de água 1. Isso daqui foi o que a gente desenvolveu na questão, certo? Até aqui, tudo certo para vocês? Foi onde a gente chegou fazendo todo esse desenvolvimento. Tudo show? Me confirmem no chat, eu vou esperar. Tranquilo, né? Tipo, a gente descobriu qual é a massa de água no estágio 1. A gente descobriu qual é a massa de água no estágio 2. Pô, quanto a gente precisa de adicionar? Vamos tirar a diferença dessas duas quantidades e ver qual é a diferença. Então, a diferença vai ser o que a gente precisa adicionar. Beleza, foi aqui onde a gente chegou. Então, o segredo é descobrir a massa seca. Beleza, é isso. O segredo é descobrir a massa seca. Mas aí, como que relaciona essas duas coisas, né? Pensamos que eu botei a mesma coisa, tipo, ó, ΔMW também é ΔW vezes massa seca. Massa da parte sólida. Eu vou chegar aqui com vocês, tá? ΔMW, partindo dessa expressão de baixo, tá? Partindo dessa expressão de baixo. ΔMW é igual a... Quem é MW1? 2, MW2. Massa da parte sólida vezes teor de umidade da parte 2. Eu vou botar em termos de letra. Massa da parte sólida é a mesma vezes teor de umidade 2. Quem é a massa de água da parte 1? Massa sólida, que é a mesma, não muda, vezes teor de umidade 1. Beleza. Vamos colocar em evidência o que se repete, né? Vamos colocar em evidência o que se repete. Então a gente tem aqui que a massa da parte sólida vezes W2 menos W1. Então quem é a massa de... Quem é a diferença da massa de água? Ou seja, quanto de água... Quem é que responde à pergunta? Quanto de água a gente deve retirar? Quanto de água a gente deve adicionar? É justamente aquela relação que eu usei para vocês. Ó, isso daqui, né? Diferença do final menos o inicial é um delta. Delta W, eita, vezes ms. É daqui que vem aquela expressão que eu utilizei na monitoria. Eu só mostrei aqui como chegar nela. Eu utilizei na monitoria de índices físicos. Isso daqui vocês não precisam necessariamente saber decorado. É só desenvolver a questão como a gente havia desenvolvido agora. Mas é daqui que vem a expressão de como que a gente sabe o quanto de água adicionar, o quanto de água retirar. Então, basicamente, isso daqui é um dado da questão.
a questão dela, como o segredo dela, como o Matheus acabou de falar, é descobrir a massa da parte sólida, que é o que falta nessa expressão daqui, né? Então, se a gente só descobrisse a massa da parte sólida, pronto, aqui nesse momento, a gente poderia pular isso tudo de desenvolvimento e vir só para essa expressão aqui de baixo. Eu só quis desenvolver com vocês para mostrar como que chega, né? De onde vem as coisas, só para ficar mais explicadinho, mas a gente só precisaria disso daqui de baixo mesmo. Como é algo que se repete bastante, talvez seja válido guardar essa formulinha na cabeça aí de vocês. Talvez facilite algumas coisas, porque como eu disse, né, é uma questão que ela é repetitiva, assim, ela aparece bastante. Pronto. Essas eram as duas questões que eu trouxe para vocês de limites de consistência. Deu 1 hora de monitoria agora, mas aí vocês fiquem comigo que a segunda parte ela tá mais fácil, ela tá mais rápida. Mais rápida, eu acho que é a palavra.